Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Deixa eu posicionar um pouco mais aqui a câmera do Note, né? Nós vamos fazer esse segundo vídeo aqui falando a respeito daquilo que se costuma chamar de teoria da conspiração. É preciso a gente tomar um certo cuidado, porque os governantes ocultos da Terra, o que é que eles gostam de fazer? Eles gostam de exatamente apresentar a mentira como verdade e a verdade como mentira. Então, tudo que você diz na cabeça de algumas pessoas não passa de imaginação. No entanto, a gente está fazendo aqui uma reflexão baseada em textos. Tá? E aí a gente precisa ter uma sutileza na hora de entender o que acontece. Tá? Eu tenho falado que vai acontecer um processo para a evolução da sinarquia. Você não sabe que a sinarquia deu uma busca aí e tal. Mas o, o, esse processo está em andamento já há algum tempo. E isso vai acontecer ao longo do período. Se você analisar os meus vídeos, você vai ver que quando eu falo de cosmologia e toda vez que eu falo de antropologia, eu tento mostrar que a raça humana não é, tá, uma única ramificação, uma única rama. O gênero Homo teve várias espécies de homos. E quando surgiu o Homo sapiens, os outros gêneros acabaram desaparecendo. Alguns dizem que absolvidos, outros dizem que morreram e assim por diante. Tá? Então, o que eu acredito é que muitos migraram para fora da Terra base. Né? E migrando para fora da Terra base, eles alcançaram algum outro, tá, processo de evolução. Agora, que nem Darwin, nem Deus, tá, nem tudo isso aí é fruto de uma grande manipulação genética que houve ao longo do tempo. E é evidentemente que isso vai ficar oculto. Por que oculto? Porque há um, há um controle genético da humanidade. Os bancos de dados existem exatamente para isso. Tá? Para que aconteça o controle genético da população. Muito bem. Dito isso, vamos aqui compartilhar mais um trecho do texto, tá? Que diz o seguinte: segundo o conhecido teólogo alemão Johannes Rothranz, que é gente, no que se diz respeito a pronunciar nomes em inglês, nomes alemão, é um negócio complicado. Quando é uma língua latina, aí dá para fazer aqui um enrolation. Diz ele, os próprios soberanos invisíveis, tá,
anunciaram repetidas vezes seus planos para estabelecer um governo mundial. Tá? Veja bem, o que é o governo mundial? Aí começa assim alguns delírios, porque eles acham que vai ser tão óbvio o governo mundial. Né? O governo mundial já está em processo de funcionamento há muito tempo. O estudioso Loriel Rocha, tem canal aqui, do Instituto Mugarage, Brasília, né? O que é que ele fala? Que a República Brasileira foi uma república maçônica. Né? E aqui é um país aonde nós podemos dizer é um país que tem os seus fundamentos dentro da maçonaria. Inclusive, grupos religiosos que aqui surgiram, protestantes, tiveram o amparo da maçonaria. Se você não sabe, procure, pesquise, mas igrejas são financiadas no mundo todo. Tá? É preciso a gente ter cuidado, porque uma das formas de controle de massa é religião. Por quê? Porque a religião incute medo. A religião incute na cabeça das pessoas, obviamente, complexos, crenças limitantes. Então, esse processo de governo oculto já vem acontecendo há muito tempo. Não é que daqui um belo dia você vai acordar e alguém vai dizer: olha, agora tem um novo sistema de governo. Isso é ridículo. Tá? Tudo bem. Sigamos aqui. Em novembro de 1940 foi publicado, por exemplo, um livro de 113 páginas intitulado La Ciudad del Hombre, uma declaração para a democracia mundial. Um minucioso exame da obra mostra que o propósito do livro é preparar e informar ao público sobre o projeto e a necessidade de um só governo mundial. O livro, inclusive, ensina, se for necessário, se tentará conseguir a nova ordem mediante o emprego da Força Armada. O livro teve 3 edições. A última saiu em 3 de janeiro de 1941. Ultimamente, o mercado também está sendo inundado por livros que procuram influenciar a mentalidade das multidões e demonstrar a urgente necessidade de um governo mundial. Entre outros, podemos mencionar La Tierra en Juego, né, tá? Do vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. E na Espanha é o Novo Ordem Mundial, de Ramón Tamames, membro do Clube de Roma. Tá? Então você já vai percebendo que a coisa é bem mais profunda do que a gente imagina. Tá? Parece que os soberanos invisíveis também estão na origem do Clube de Roma. Essa organização foi fundada em 1968 pelo lombardo Aurélio Pessein e Alexandre Klein, da Academia dei Lincei em Roma. Tá? O Clube de Roma publicou em 1991 um livro intitulado A Primeira Revolução Global, Informe do Conselho para o Clube de Roma. Segundo os autores, o cofundador do Clube de Roma, tá? E Bertrand Schneider, toda obra é um apelo à solidariedade mundial. Primeiramente,
o livro coloca em realce os diferentes problemas que afligem o planeta. Entre outros problemas, menciona a explosão demográfica, a ameaça por destruição nuclear, ainda que menos eminente que antes, conflitos militares, ameaças à paz, a novas doenças que assolam a população e outros aos quais, segundo os autores, a humanidade deve enfrentar unida. O tempo está se acabando. Somente se todos os habitantes do planeta compreenderem que estão defrontando-se com perigos imediatos e compartilhados, é que se pode gerar uma vontade política universal de empreender uma ação comum para conseguir a sobrevivência da humanidade. Tá? Então você percebe que para se chegar a esse processo de governo mundial, que já vem acontecendo, e não adianta incluir aí a ONU, porque a ONU hoje é peça figurativa. Tá? Brevemente, vai se criar outras instituições e outras instâncias de governança global que não vão acabar com os governos locais. Não vai se tirar presidente de países. Isso é ilusão. Mas a sinarquia vai projetar um governo aonde se possa ter não mais um líder dos líderes, mas uma conjunção de lideranças mundiais. Tá? E aí você pode estar se perguntando, né, que mecanismos usarão? Eles usarão os mecanismos que vão fazer com que a população ache que é necessário mesmo fazer isso. Doenças, guerras, conflitos. Tá? Você quer ver uma das maiores ameaças que eles vão apresentar à humanidade? É tentar dizer que a Terra vai ser invadida por aliens. Tá? Preste bem atenção nisso. Isso vai ser um dos grandes argumentos. A maioria desses extraterrestres que as pessoas vislumbram, tá? E naves que caem, não são naves tecnológicas, né, gente? Se esse pessoal são tão inteligentes, eles vão fazer naves que caem, que se espedaçam, que esses seres são pegos, levados para hospitais. Nossa, caso Varginha, caso... Entendeu? Não, muito desses acontecimentos tem duas explicações que eu gosto de dar. Tem mais, mas eu vou usar duas explicações. A primeira é que são equipamentos fabricados na Terra. E esses seres são de manipulação genética da Terra. Tá? Se pergunte quantos milhões de pessoas somem no planeta sem deixar rastro. E não são encontradas em lugar nenhum. Nem corpo, nem... O que você acha que acontece? Certo? Se pergunte. Né? Então, a primeira coisa é sempre duvidar de que esses aparelhos que caem, esses seres são vistos, são daqui, da Terra base, da ciência da Terra base. A outra possibilidade é os seres estarem vindos de outras áreas do universo Terra. Tá? Que são, podendo ser seres, diríamos assim, os seres intermediários, que já tem vídeo meu falando sobre isso, tá? Que a gente conhece por Jin,
Nós conhecemos por seres elementares, os gregos chamavam de daimon, os judeus chamavam de shedim, os, os árabes chamam de jin, tá? Os hindus chamam de devas. Então, esses seres existem nas diversas culturas, os índios, conhecem eles com outros nomes, tá? Então é preciso a gente ter um certo cuidado, porque o governo oculto, tá? O que é que ele quer? Ele quer que as pessoas entrem em pânico. Eu falei num vídeo sobre o grande conflito entre enlilitas do Enlil, tá? Do Anunnaki Enlil, e enquitas, também do Anunnaki Enki. Tá? Então, você vai entender precisamente isso. Tá? Precisamente isso. Existe um conflito de seres. Tá? Um conflito de raças, já existente há tempo. Ok? Então, quando você ouvir falar do termo Elohim na Bíblia, ele se equivale ao termo Anunnaki. Quando você ouve, tá, o termo anjos caídos, que as pessoas gostam de usar, entenda que são os Igigis, também seres Anunnakis. Tá? Então há uma relação de proximidade com esses termos, tá? Que depois os gnósticos vão chamar de arcontes, tá? E vão chamar o ser que cria essa realidade de demiurgo. Ok? Muito bem. Vamos aqui, e aí eu vou compartilhar um outro texto com vocês, tá? Que diz o seguinte: em fevereiro de 2015, o Comitê Científico Militar das Forças Armadas da Rússia publicou um projeto do consórcio russo Almaz Antey SA, um projeto de defesa antiaéreo, terrestre e naval. Esse relatório diverte a Federação Russa, o Brasil, China e Índia para formar uma aliança para se defenderem contra a ameaça iminente da invasão da Terra de entidades interdimensionais, os Nephilim. Tá? Veja, essa declaração russa aconteceu de fato. Isso não é história. Mas quem são os Nephilim? Na verdade, os Nephilim são produto dos sentinelas, que são os Igigis, tá? Paralelo ao mesmo, são resultado da união dos Igigis com as humanos, Adapitas, e gerou uma raça chamada Nefilitas, os Nephilims, que se diz que são os caídos. Tá? E é preciso ler com muito cuidado o texto de Gênesis, capítulo 6, aonde é citado essa história. Porque se você ler ele com bastante cuidado, você verá que eles falam de gigantes, que havia gigantes na Terra e também depois, quando os filhos dos deuses, os Benei Elohim, a tradução é filho dos deuses, Benei Elohim, tá? Tomaram a filha dos homens, ou as filhas da terra, dos terrestres.
É preciso a gente ler sempre com um olhar literal, porque senão você passa batido. Principalmente quando você começa a ter esses livros, essas bíblias de estudo. Porque as bíblias de estudo nada mais são do que uma, uma bíblia que vem para lhe incutir crenças que a Bíblia de fato não diz. Tá? Então a gente precisa ter cuidado, porque a ideia do monoteísmo é o seguinte: um só Deus, um só governante. Tá? A monolatria é o que está por trás da monolatria: um só Deus, um só governante, um só rei. Então aí você entende o por que está por trás, o que está se engendrando por trás, tá? Não sei se pronunciei a palavra correta. O que se tem, tá? Por trás de tantas coisas que acontecem por aí, tá? Então vamos lá, continuar aqui. Ele diz assim, ó, lembrando que na Segunda Guerra, a inteligência da União Soviética denunciou o regime nazista de manter contato com criaturas interdimensionais, os anjos caídos, através de um dispositivo de alta tecnologia chamado de Die-Kloge, tá? Die-Kloge. Essa arma nazista foi chamada de sino do tempo. Eu acho que alguém já viu isso aí. Tem até no History Channel, existe uma reportagem exatamente falando sobre esse sino, o sino do tempo, tá? Certo? Considerada a mais alta tecnologia do Reich, tá? Uma arma de viagem no tempo. Essa arma era importante para o Partido Nazista, que se tornou objeto de propaganda política do Partido dos Trabalhadores Nazista. Hitler pode ter utilizado, tá, desse instrumento para manter um contato estreito com os Nephilim e com o clã maior, Marduk, Horus, Javé, Jeová, Alá, Brahma, tá? Pode ter sido através do sino nazista que Hitler adquiriu uma tecnologia não condizente com a tecnologia público da época. Tá? Então, essa ideia do contato, tá, interdimensional também tem muito quê de fantasia. Tá? Aqui acolá a gente ouve pessoas no YouTube lançando ideias meio que fantasiosas a respeito de determinadas coisas. Ok? Porque o contato interdimensional ou o contato com seres interdimensionais ou multidimensionais ou adimensionais, seja lá como que você queira chamar, não depende exclusivamente da nossa tecnologia. Depende da tecnologia deles. Né? Então, na nossa literatura um forte documentação, fortes documentos que assinalam essa possibilidade de contato com os seres, né? Que alguns vão chamar de demônios, outros vão chamar de anjos, outros vão chamar de extraterrestres, vão chamar de alien, vão chamar de qualquer coisa. Na verdade, essas definições ainda são muito pobres, tá, sobre esses seres. Certo? Muito bem. Vamos lá. Continuando aqui. Né? Agora eu vou dar um pulinho para outro texto que diz assim, o seguinte. Tá? O texto falando sobre o Nibiru, o planeta X, o 12º planeta,
que o Zacarias Sitchin disse existir indicações nas tábuas da Suméria. Esse texto diz assim, ele faz uma pergunta primeiro. Poderia Nibiru ser uma base em nossa Lua? Ou realmente a própria Lua? Existe uma teoria apresentada por dois cientistas russos, Mikhail Vazin e Alexander Shcherbakov, em 1978, de que a Lua poderia ser um planetóide oco que funciona como uma enorme nave espacial. Isso poderia explicar algumas propriedades estranhas desse satélite. Tal hipótese se encaixa muito bem com a descrição da Enuma Elish. A Enuma Elish, para quem não sabe o que é o nome, tá, de um documento, certo? De um documento encontrado lá na Suméria. Ambos, é claro, podem ser verdadeiros. Pode haver a presença anunnakiana ou na superfície ou dentro da Lua, tá? Bem como um planeta realmente, um planeta X. Há evidências crescentes hoje de que realmente pode haver realmente tal planeta, mesmo que não seja fácil separar o joio do trigo no que diz respeito à evidência. Por isso que se tem que ter cuidado, tá? No entanto, a descrição de Nibiru no Enuma Elish se aplicaria melhor à Lua. A hipótese de um planeta X não se encaixa muito bem com a informação, com as informações esparsas dadas no Enuma Elish. Mas talvez o planeta X simplesmente não seja mencionado nesse texto. Tá? Então, aqui num outro documento, olha só o que diz. Tá? As alegações de Icke sobre a matriz Saturno-Lua se encaixam precisamente com a minha experiência, tanto pessoalmente como astrólogo, de como o ciclo de 29,5 dias da Lua nos mantém hormonalmente ligados a pequenos ciclos repetidos, ou ciclos de 29,5 anos de Saturno, nos prendem na sociedade estruturas, tá? Além das quais não podemos ver, até nos sintonizarmos com as ordens maiores, começando com os ciclos dos planetas externos de Urano, Netuno, Plutão e além. Mas fazer isso é pular do penhasco da racionalidade controlada pela mente para o misterioso universo vivo. Quem diz esse texto é Han Kleinkamp. Tá? Se eu não pronunciei direito, você dá uma parada no vídeo, dá uma lida lá, tá? Aí o texto continua dizendo o seguinte: perguntas então. Saturno está transmitindo uma frequência para a Terra, criando uma matriz de ilusões? A Lua faz parte disso? Podemos fazer algo a respeito? Quem está realmente controlando as coisas no planeta Terra e além? E aqui ele fala sobre Saturno, Senhor dos Anéis. Tá? Você sabe que tem os anéis de Saturno, né? Bem, vamos ler o texto aqui. O modus operandi da aliança reptiliana é o primeiro a desencadear eventos cataclismos em um mundo alvo do sistema solar e varrer a sociedade que estava lá antes. Então, os reptilianos criam geneticamente uma nova espécie que é projetada para ser sintonizada em sua falsa realidade, sua Matrix. E o planeta é sequestrado junto
com a percepção das pessoas. Eles fizeram exatamente isso com a Terra e a humanidade. E seus meios de fazê-lo são Saturno, Lua. Saturno é o Senhor dos Anéis, é o centro de controle mestre. Saturno é um sistema de transmissão gigantesco e eles acabaram descobrindo que os anéis estão cheios de cristais em vez de gelo, um tipo de cristal com o qual não estamos familiarizados na Terra. Os anéis são naturais e os anéis não são naturais. E, ao mesmo tempo, Saturno era uma anã marrom convencional. Não tinha anéis. Então, você vê que aqui e acolá os nossos estudiosos eles mudam para falar sobre os reptilianos. Tá? Veja, os reptilianos não foram os senhores da criação dos humanos, apesar que o demiurgo descrito pelos gnósticos ele tem aparência, tá? Ele tem aparência com o rosto de leão e o corpo de serpente, tá? Na história do Gênesis, é possível perceber que realmente, de fato, o ser que conversa com Eva era um réptil, que falava, andava, se movia, tinha raciocínio e tudo mais. Agora, observe o seguinte. Os répteis, principalmente a serpente, não tem como manifestar palavras. Ela não tem o sistema que nós temos para a fala. Tá? No entanto, o ser que estava ali, ele era um ser que foi descrito como serpente. Mas seria realmente uma serpente? Ou mesmo um reptiliano? Porque os reptilianos não foram os criadores da humanidade. Eles são também produtos de manipulação genética. Tá? Então precisamos ter bastante cuidado na hora de envolver. Por quê? Porque a gente vê por aí que existem 49 raças de seres. Né? Existe até um livro aí que fala sobre as raças extraterrestres e tem um monte. Né? Um monte. Reptilianos, dagonianos, enfim. Tá? E aí é preciso a gente exercer um pouco de uma mente crítica, gente. Não se trata de negar, mas também não se trata da gente começar a cair no mecanismo que o próprio governo oculto quer. Quer fazer a gente vir para canais de YouTube fazer sensacionalismo e, com isso, favorecer esse governo oculto. Nós precisamos ter bastante cuidado nessa esfera. Correto? Dá para a gente entender mais ou menos? Porque, olha, eu vou reduzir aqui e vou mostrar uma coisa aqui. Tá? Veja, o sistema nos ensina que o nosso universo observável, tá? Ele tem mais ou menos 80 bilhões de circunferência. Você sabe que o pessoal é tarado por negócio de bilhões, né? E dentro desse universo observável, que só é 5%, porque o resto é matéria escura e energia escura, está o super
superaglomerado local. E dentro desse superaglomerado local está o grupo local de galáxias. E dentro desse grupo local de galáxias está a Via Láctea. E dentro da Via Láctea está o nosso sistema solar. E dentro do nosso sistema solar está a Terra. Tá? Essa é a ideia. É isso aqui que é o universo que nós concebemos. Certo? É isso aqui que nos ensina. Então é preciso que a gente analise bastante as coisas. Porque essa visão de universo é que faz com que muitas vezes a gente caia nessas pegadinhas que existem por aí. Tá? Certo? A idade do nosso universo observável é de 13,8 bilhões de anos. Tá? O nosso universo tem 13,8 bilhões de anos. E esse 13,8 bilhões é a idade. Não é o tamanho. O tamanho é 80 bilhões por aí. Né? Os cosmólogos, eles viajam na maionese, né? Eles gostam disso. Então, para você ter uma ideia, o James Webb já chegou ali, segundo alguns, a 3,1. Ele já fotografou as primeiras galáxias. Você já parou para se perguntar que se ele está conseguindo filmar, vamos dizer, 13,3 bilhões para trás, o James Webb está viajando no tempo? Já parou para se perguntar isso? Ah, mas ele está fotografando aquilo que restou, os resquícios da luz e tal. Tem umas explicações meio loucona para isso aí. Mas aí a gente tem que se perguntar o seguinte: para onde ele está se direcionado? Porque se o universo é tão grande, como é que o James Webb conseguiu olhar exatamente para o ponto onde nasceu o universo? Como é que eles sabem em que ponto nasceu o universo? Como o James Webb, numa vastidão enorme desse universo, que é assim que eles falam, conseguiu exatamente focar num ponto lá no ponto do surgimento do universo, quando teve o Big Bang. Onde que eles sabem que teve o Big Bang? Estranho, não? Outra, o James Webb está parado num lugar, ele está estacionário, num lugar estacionário. E não está se movendo. Né? É complicado quando a gente analisa isso, porque o que eu estou querendo resumir a história? Mais uma vez, o sistema vem e manipula. Manipula o quê? Manipula a crença das pessoas. Tá? Porque provavelmente com essas fotografias do James Webb, eles vão colocar embaixo a teoria do Big Bang. Pode olhar por aí que já tem cientista criacionista babando porque a teoria do Big Bang foi por água abaixo, aí tal, aí tem aquelas discussões e tal, aí vai aqueles, sabe,
esses cosmólogos lá, e não, ao contrário, né? Aí daqui um dia o James Webb vai tirar uma foto do, de 14 bilhões de anos-luz e vai com certeza ver o que foi que aconteceu no Big Bang. Será? Em que direção do cosmos, do universo está o Big Bang? Surgiu o Big Bang? Isso é ridículo. Mas as pessoas ficam fascinadas com isso. Tem gente que cada vez que sai foto, eles babam. Nossa! Ele tira uma multidão de fotos, de pixels, né? E depois os cientistas vão montando no, no computador. Tá? E é por isso que quando se fala aqui de Saturno, os anéis de Saturno, e a Lua, e a relação de Saturno com a Lua, e o que eles causam na Terra, na matrix da Terra, é muito importante, porque a gente tem que entender que dentro de uma visão que a gente tem de universo Terra, tá? E eu já falei aqui sobre a Terra pluriana, tá? Eu já falei da Terra infinita, que são duas concepções, né, que são teóricas, evidentemente, como muita coisa na ciência aí que a ciência se gaba de dizer e falar, são teorias, né? Então a gente precisa ter um certo cuidado, porque você não tem que descartar as coisas em primeiro momento. Você precisa analisar, né, ponderar sobre algumas coisas e depois você fazer a sua análise crítica. Mas é evidente que nós estamos diante de histórias que o governo mundial oculto, tá, está querendo mais uma vez lançar, e a gente fica atento, porque vai surgir muita história de que nós estamos sendo observados, invadidos, né, por seres que quando caem aqui na Terra são tão avançados, tão avançados, tão avançados, né? Imagina, né, que quando cai aqui morre, até morrem. Né? E eu já expliquei que eles não são seres fractais, eles são seres moronciais. Portanto, eles podem sim morrer naturalmente, assim como os Elohim, os Anunnaki e outros morrem. Eles vivem bem mais tempo que os humanos, mas morrem também. Tá? Então, dito isso, vamos procurar analisar com muito cuidado as coisas que estão ao nosso redor e as informações que chegam até nós. Porque muita coisa ainda está por acontecer. Tá certo? Aguarde os próximos vídeos. Tá? E se puder, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação e divulgue o nosso canal. Eu quero ver se a gente chega a 1000 inscritos até o final do ano. E se você puder divulgar aí no seu canal, né? Se você puder divulgar com seus amigos. Tá? Aqui é um canal muito simples, a gente aqui não tem objetivos de contestar qualquer pessoa. Nós temos o objetivo apenas de divulgar ideias, pensamentos, tá? E dentro do possível eu respondo os questionamentos que me fazem aqui no grupo, né? Aqui nos comentários, e aí a gente vai tocando o barco aqui, tá? Mas não é fácil lutar contra o sistema. O sistema não deixa muito barato essas coisas, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.